Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, gostaria, antes de mais nada, de parabenizar a vereadora Paula Iores, principalmente pela coragem de propor uma moção como essa, mesmo sabendo que temos opiniões diferentes aqui na nossa Câmara de Vereadores, e é um debate muito aflorado a nível nacional, esse pacote anticrime. Falo aqui das primeiras questões aqui que estão no início da moção. Um pacote para criminalizar o uso de caixa 2 em eleições, medidas contra a corrupção, crime organizado e os crimes praticados com grave violência à pessoa, e para estabelecer regras de competência da Justiça Comum e da Justiça Eleitoral. Pacote este proposto pelo ministro Sérgio Moro, que tem uma credibilidade a nível nacional como poucas pessoas têm no nosso país. Sei que isso não é uma opinião que é generalizada, mas a gente pode ver na grande maioria da sociedade, e diga-se de passagem, que falo isso baseado no que podemos dizer antes do Moro e depois do Moro a nível nacional. Aquela corrupção que vem de anos, talvez, desde que iniciou a política no nosso Brasil, começa a virar a página com o juiz Sérgio Moro, e não só ele, como toda uma equipe da Polícia Federal, e isso tem que ser reconhecido, e eu aplaudo tudo isso que foi feito pelo então juiz e hoje ministro Sérgio Moro. Dizer também que o crime, ele é organizado, como de fato tem em seu nome, crime organizado. Muito diferente do nosso Estado, que muitas vezes perde em organização, em maneiras gerais, e que acaba não sendo tão organizado para combater o crime organizado. E que é algo que as pessoas não aguentam mais. Nós temos, e Caxias do Sul começa a ver isso mais de perto, porque isso começa nas grandes capitais e vai se proliferando e vai chegando em todos os níveis no nosso Brasil. Então, vejo que este projeto anticrime, que teve a iniciativa do ministro Moro, vem ao encontro disso. Falo também da questão do vereador Beltrão, coloca aqui quanto à legítima defesa. Gostaria de contrapor isso e dar a minha opinião de que o policial não pode ter que aguardar uma reação para poder reagir. Daqui a pouco tem que tomar um tiro para depois reagir. Então essa é a minha opinião, de que quem tem que ter medo é o bandido do policial e não o policial do bandido, como tem acontecido. Vemos nos julgamentos também, muitas vezes, que um policial responde por inúmeros anos por uma morte, por alguém que ele possa ter matado em algum combate, em alguma troca de tiros, enquanto o bandido, em pouco tempo, está solto e é preso inúmeras vezes, e muitas vezes essa condenação não é justa. Então, acho que isso também pode melhorar com esse projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Penso também que nós temos que pensar um pouco mais nas vítimas e um pouco menos nos delinquentes. Quando se fala na questão de que, como ouvimos há pouco aqui, que o Friso, que muitos inocentes podem ser mortos, muitos inocentes são mortos todos os dias no nosso país, e eu vejo que este projeto vem ao encontro de melhorar essa situação, por isso que eu voto a favor. Saúdo a vereadora Paula por ter essa bandeira de trabalhar, então, nessa questão. Sua parte, vereadora Paula. Sentado. Colegas, quando eu aceitamos tirar o nome do Moro da moção, foi para despolitizar essa moção e que a gente faça, de fato, a discussão pela vida. Dias atrás eu tive um relato de uma pessoa que o seu colega pediu, de uma obra, pediu para ir mais cedo para casa, porque eles tinham vivido na família um estupro. E eles estavam se organizando para matar o estuprador. Mas como tu vai fazer isso? Não dá para deixar nas mãos da justiça, porque não dá nada. Então, as pessoas estão se sentindo desprotegidas nesse país. É isso que a gente precisa se dar conta. A gente precisa, de fato, o Estado precisa retomar a ordem, no sentido de defender a vida das pessoas, né? As vítimas precisam ser lembradas.
elas não têm sendo lembradas. A gente, nesse país, tem dia do detento e não tem das vítimas. E a gente precisa se colocar e defender a vida. Desculpa que eu usei tudo. Senhor presidente, então, só para encerrar, que possamos, então, no Brasil evoluir, né, nessas questões e que possamos passar de terra de ninguém para que seja uma terra de ordem, de valores, e que é o que nós estamos precisando mais, talvez, nos dias de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso e votarei, evidentemente, favorável à moção. Vereador Renato